E aí pessoal, Bruno de Deus por aqui, escritor de mistérios. Link para conferir todos os meus contos e livros aqui embaixo na descrição. E nós estamos aqui para ler mais um livro e reagir capítulo a capítulo como se fossem episódios de uma série, o livro da vez. É O Paciente. Eu vou ler aqui no meu Kindle que sou fã disso aqui. Dá para vocês perceberem que a minha estante é pequenininha, não é mesmo? Eu acabei me livrando dos meus maiores do meu livro porque eu troquei pelo Kindle. Acho mais prático. Então vamos embora nessa leitura. Capítulo 1, e eu amo livros que são desse jeito, sabe? Parece até que a gente tá jogando um RPG / encontrou o livro em algum lugar remoto ali e é uma prova de algum tipo de crime que aconteceu no passado. Tanto que o personagem narrador ele nem conta pra gente qual é o nome dele. Ele fala que são relatos dele, do primeiro trabalho dele, e que é uma postagem até mesmo do que ele tá comentando sobre o que aconteceu no emprego. Psicólogo, psiquiatra, médico aí da mente. Bom, então a gente vai acompanhar ele nessa jornada até o hospital, que fica num lugar isolado, num prédio que está caindo aos pedaços, aquele estilo, não é? Que a gente já está acostumado em ver em outras obras de suspense e terror que se passam em hospitais psiquiátricos. E aí a gente vai acompanhando a rotina dele lá dentro daquele lugar, conhecendo melhor seus colegas de trabalho. Entretanto, já no primeiro momento que ele entra no lugar, ele se depara com duas enfermeiras entrando junto com o elevador que ele tá, com um senhor preso em uma maca. Só que ele percebe que não é um paciente. Ele está vestido com roupas de outros funcionários desse estabelecimento. Ou seja, sim, quem está amordaçado na maca é um dos trabalhadores daquele lugar, não o paciente. Você fica aí com uma pulga atrás da orelha, não é mesmo? Afinal de contas, o que está acontecendo nesse lugar? É importante dizer que ele também conta sobre a motivação por trás. Ele ter escolhido não é seguir por essa profissão, que foi a questão da mãe dele, que sofreu com esquizofrenia paranoide. Sempre que algum personagem fala sobre essa questão com pais, eu fico com uma pulguinha aqui atrás da minha orelha, porque eu penso que esse narrador, no futuro, não sei ainda como vai desenvolver essa história, não seja tão confiável, porque como um grande consumidor de livros desse gênero, é bem provável que tudo que ele está comentando aqui pode ser somente um surto, porque ele tem a mesma condição da mãe. Eu não cheguei a pesquisar se essa condição é uma condição aí que é hereditária, não é? Mas já fica aí com essa teoria. Será que tudo que a gente vai ler aqui foi somente um surto paranoico dele? Será que ele é o paciente que tá aqui nessa capa desse livro? Já tô criando minha teoria desde o começo, tô sim, porque eu sou desses. Mas beleza, os capítulos são longos, então essa parte vai ficar um pouco mais longa do que o normal desde o último vídeo. Aí o que acontece é o seguinte, ele acaba descobrindo que tem um paciente nesse lugar, que é o Joey. Esse paciente, todo mundo que se aproxima dele sai meio bitolado da cabeça. Ou sai querendo beber, encher a cara, e a gente sabe que as pessoas costumam encher a cara porque passam por momentos ruins, perturbadores, ou querem esquecer do que acabou de acontecer, não é mesmo? Isso aí chama a atenção dele. Cara, será por que as pessoas se sentem tão mal e se sentem ali tão péssimas quando entram em contato com esse paciente? Até parece que o paciente causa loucura nas outras pessoas. Esse conceito muito interessante e instigante. E tanto que instiga também o nosso protagonista. Conversa ali com uma senhora que é uma enfermeira que já trabalha nesse lugar há muito tempo. E ela reage a esse interesse dele de tratar este paciente misterioso Joe com ali uma insegurança absurda, falando: menino, faz isso não com sua vida, não faz isso que você vai se arrepender, porque todo mundo que lida com ele fica meio... É isso que, né, como qualquer tipo de protagonista, qualquer protagonista de livros desse gênero, ele vai o quê? Desobedecer o conselho da senhorinha que tem experiência no rolê. Ele vai atrás de se enfiar nessa questão. Eu não vou falar que eu não faria o mesmo nessa situação. Afinal de contas, o cara é o primeiro trabalho dele. Quando a gente tá no primeiro trabalho, a gente quer mostrar serviço pro nosso chefe, não é mesmo? Então eu também acho que se eu estivesse nessa situação, eu também ia falar assim: eu vou investigar esse negócio, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer esse cara aí sair muito bem, deixa o hospital, fazer minha carreira e vai ser sucesso. Só que a gente sabe que é esse tipo de prepotência que leva os nossos personagens a situações extremas. Eis que no decorrer do livro ele acaba encontrando ali um relatório bem antigo sobre Joe, que é esse paciente que ninguém gosta de falar sobre ele, que tem pouca informação sobre ele. Joe está neste lugar, neste hospital ali desde os 6 anos de idade. Ele falou que ele via uma criatura que morava nas paredes da casa dele, que arranhava ele, que atormentava ele. Eis então que ele passou apenas uma noite nesse hospital. Depois ele passou uma noite nesse hospital, ele falou assim: tá tudo tranquilo aqui, porque a criatura não tá aqui, então tá tudo bem. Mas aí os médicos inteligentes do jeito que eles falam assim: querido, mas o negócio não é que a
criatura tá dentro de você, isso é só na sua cabeça, tá? Esse bicho não existe. Ele só tá na sua cabeça, então ele tá contigo o tempo todo. Pra quê? Pra que falar isso pra criança? É uma criança, inventa história, assim como a gente inventa historinha de Papai Noel e de Coelhinho da Páscoa, inventa a história de que o bicho tava lá na casa dele. Aí é mais barato pros pais mudar de casa do que internar o filho eternamente no hospital psicológico, que é justamente isso que vai acontecer. Afinal de contas, o menino volta pra casa e volta depois totalmente perturbado. Então eu já tô levando em conta a questão do sobrenatural aqui. A gente acredita nas crianças. Acredita nas crianças. Se elas falam que tem um monstro no quarto delas, que fica arranhando elas, fica atormentando elas, vocês não mandam a criança de volta pra casa pro monstro entrar dentro do corpo dela, porque eu já tô pensando nisso. O monstro, o bicho, o demônio, que tava no quarto de Joe quando ele tinha 6 anos, apossou-se de alma de Joe, e é por isso que ele tá causando e fazendo acontecer nesse hospital. Entretanto, eu queria muito mesmo que não fosse uma coisa sobrenatural, porque seria genial o autor mostrar que isso é toda uma questão psicológica desse personagem que acaba interferindo esse tipo de pensamento, esse tipo de sensação perturbadora nas pessoas que estão em volta dele por alguma questão psicológica e não sobrenatural. Agora, como ele faria isso, eu não faço ideia. Mas eu tô gostando, tô achando interessante esse livro. Capítulo 2 de O Paciente. Tá de noite, tá chovendo lá fora, então tá aquele climinha gostoso pra ler esse tipo de literatura aqui, porque, gente do céu, o capítulo 2 foi insano, literalmente insano. A gente começa aqui vendo mais sobre a questão de Joey quando ele ainda tinha 8 anos e o diretor teve a brilhante ideia de colocar os pacientes em duplas dentro dos seus quartos. E é claro que todo mundo que ficou dentro do quarto junto com esse menino Joe sofreu coisas absurdas, como uma coisa que me pegou ali bem pesado. Ele abusou de uma criança mais jovem do que ele. Ele fez com que um cara se soltasse das amarras e pulasse da janela. Uma criança, misteriosamente, de 8 anos, morreu de parada cardíaca. E o primeiro paciente que teve com ele no quarto, que era um homem adulto, uma coisa que eu achei muito irresponsável por parte desse hospital, não é mesmo? Acabou surrando ele. Oh, meu... Misericórdia, para com isso. Vocês viram meu rosto piscar? Não gosto disso. A coisa é que esse cara, o primeiro homem que ficou no quarto com o Joe, ele surrou o menino, sabe? Falou que ia acabar com o moleque. Porque, e tipo assim... Caos, eu tomei desestabilizado. Tô com medo. Isso aqui, vamos continuar. Gente, eis que beleza. O diretor desse hospital, vendo todos os incidentes que aconteceram dentro do quarto dessa criança, mesmo ele tentando enfiar a gente pra dormir com ele nesse quarto, ele acabou, pensando assim, gente, esse menino é culpado de alguma forma, a gente tem que provar isso. Mesmo que as coisas tenham acontecido de forma esquisita, a gente tem que provar que esse menino é o culpado de tudo que tá acontecendo aqui. Eis que ele coloca um dos seus colaboradores dentro desse quarto com esse menino, munido de coisas que ele podia se defender, junto com uma câmera gravando o que estava acontecendo ali. Eis que o homem, o atendente que estava dentro do quarto com o menino, saiu de lá transtornado e em uma conversa com uma colega de trabalho, ele mencionou que essa criança de 8 anos ficava sussurrando para ele. E o que esse menino sussurrava? Coisas que tinham a ver com os medos da infância deste homem de 40 anos que estava ali para comprovar que Joey não é uma criança comum. E eu tenho cada vez mais certeza que ele literalmente está possuído pelo capiroto. Exatamente. Eis que, não poderia ser diferente. No momento que a gente entende que Joey, criança, falava sobre os medos da infância daquele homem que dormiu no quarto para gravar provas de que Joey era uma criança endemoniada, eis que o nosso narrador aqui acaba se lembrando do medo de infância dele, que era algo muito sinistro. Como ele disse no primeiro capítulo, a mãe dele sofria com a condição de esquizofrenia paranoide e ela teve que ser internada no hospital psiquiátrico, que era ali um depósito de pessoas. A gente infelizmente sabe que muitos dos hospitais são assim, não é? Em vez de tratarem pessoas com condições mentais, eles acabam guardando-elas ali, prendendo elas para fora da sociedade. E esse era o caso da mãe do narrador. Ela pensava que tinha insetos/vermes dentro do corpo dela que foram mandados pelo próprio capiroto para ficar rastejando e sussurrando coisas para ela fazer. Ela acabou pegando a faca para tentar tirar
os verminhos ali de dentro. E numa dessas vezes o menino estava indo lá visitar ela nesse hospital. E isso ficou gravado na mente dele de forma tão profunda que ele começou a ter pesadelos com a própria mãe, toda descaracterizada como se fosse um monstro muito perverso, se aproximando cada vez mais dele. Eis que esse sonho muda de repente para 2 tentáculos que pareciam feitos de cabelo e carne de cabeça humana. Gente, essa descrição foi muito medonha. Ainda mais com esse climinha aqui. E aí, o que acontece é que no momento que ela é pega por esses tentáculos de cabelo, ela volta a ser a mãe que o narrador conhecia, mas não dá tempo dele ajudar ela nesse sonho. Ela é puxada por esses 2 tentáculos. Aí, a gente começa a criar um monte de teoria na nossa cabeça, não é mesmo? Até o momento, eu acho que isso não é psicológico. Acho realmente que Joey, o paciente misterioso, está possuído pela criatura que ele viu nas paredes quando ele tinha 8 anos de idade. Essa criatura, esse capiroto dentro do corpo do menino, ele atormentou as pessoas ali que estavam no quarto dessa criança com seus medos. Eu achei muito interessante aqui o que o narrador fala, que os medos, que os traumas, né, das crianças, eles reverberam durante toda a vida. O que nos tornamos hoje em dia são formas de lidar com esses traumas que nós vivemos quando nós éramos crianças. Isso é um assunto muito pesado. É impossível você não resgatar os seus medos de infância quando você está lendo esse livro aqui, principalmente o capítulo 2. O narrador fala esse pesadelo que ele tinha, esse medo de infância dele, justamente porque a gente sabe que esse paciente, Joe, vai usar esse medo contra ele. Agora, de qual forma isso vai acontecer? E eu acredito que seja realmente uma entidade maligna, porque como ele saberia dos medos de cada pessoa diferente? É igual o narrador fala, e de forma bem estranha, assustadora também, ele não tem empatia, o Joe não tem empatia com nenhuma pessoa, né, demonstrando ali a forma que ele agia com seus colegas de quarto, mas ele tem uma capacidade de entender muito bem como está afetando a pessoa. Ele não é empático, mas ele sabe ler as pessoas. Pensa só se você tivesse doente, tivesse no hospital para ser cuidado e fosse obrigado a dormir no mesmo quarto que uma criança que ficasse sussurrando pra você a noite toda sobre os seus maiores pesadelos quando você era uma criança. Gente, bizarro. Bizarro. Tô arrepiado. Tô com medo. Eu vou continuar a ler, mesmo que a minha luz tenha piscado nessa parte desse vídeo. Seria começo de um filme de terror, não é mesmo? Essa parada aqui. Capítulo 3 foi muito curto, a gente só acabou descobrindo que, infelizmente, a Nessie, que era a médica ali, que é veterana nesse hospital psiquiátrico que o personagem principal, o narrador, começou a trabalhar, acabou falecendo. Como? Pulando do telhado depois de visitar Sr. Joe, o paciente misterioso que está atormentando geral. E aqui o personagem principal, o narrador, ele acaba falando que isso só motivou ele a curar Joe, porque isso se transformou em algo pessoal para ele. Afinal de contas, pelo pouco tempo que ele estava ali, ele já se afeiçoou a Nessie. Eu confesso que ela viveu ali por pouco tempo, mas também me afeiçoei a ela, viu? Eu fiquei meio triste com essa morte já de início aqui. Mas, gente, protagonistas de terror, não é mesmo? Tudo indica para eles não irem em direção daquele mal, mas eles vão naquele mal e criam um monte de desculpa para ir em direção àquele mal. Capítulo 4, e nós temos ali uma espécie de jogo, mas vamos por partes. O personagem principal, o narrador desse livro, ele acaba enchendo o saco do chefe dele para conseguir finalmente conversar e ser o terapeuta ali, o profissional responsável por Joe. Eis que, depois de muito debater com seu superior, o chefe dele acaba perdendo a paciência, falando pra ele que, cara, se liga, eu não te dou essa chance, eu não faço você cuidar dele, porque isso é pro seu bem, queridão. Não é possível que depois de tanta gente morrer por conta desse cara, você ainda quer trabalhar com ele. Mas mesmo assim, né, como um protagonista de livro de terror, ele insiste que quer sim conversar com Joey, né, tratar de Joey, conseguir aí uma espécie de cura pra esse cara, que não é um jovem prepotente, emprego novo, jovenzinho que não sabe aí o que tá se enfiando. Não podemos negar, porque, né, todos nós já fomos jovens prepotentes alguma vez, principalmente no começo das nossas carreiras, não é? É o ponto de a gente cansar de tudo, ficar fazendo corpo mole, porque o mundo capitalista é isso aí. Eis então que acontece o seguinte: a chefe do chefe dele aparece na sala e logo se tornou uma das minhas personagens favoritas desse livro até então. Um mulherão ali, doutora G, que chega já colocando ali os papéis
papéis, as cartas na mesa, falando assim: querido, você superior do meu novo empregado, sai daqui, deixa que eu converse com ele. Esse começa ali um verdadeiro jogo de xadrez entre duas mentes inteligentes, uma doutora ali que tem vários anos de experiência com um novato da clínica, não é? O novato da clínica não, o novato do hospital. Eis então que depois de muita argumentação, muito jogo de palavras e muitas pegadinhas de gente inteligente, a gente acaba chegando à conclusão que tanto vimos e vislumbramos nos exemplos anteriores. Joe tem um tipo de condição que faz com que a loucura dele se espalhe para outras pessoas. Eles fazem aqui nesse livro uma comparação bem interessante quanto a doenças contagiosas como o ebola. Se você fica perto de pacientes que têm ebola por alguns minutos apenas e depois sai de lá, as chances de você ser contaminado são mínimas. Entretanto, se você é uma das pessoas que vai tratar a doença, as chances de você contrair o ebola são gigantescas. Então, depois de concluir que Joe tem sim essa capacidade de fazer com que a loucura se transforme numa espécie de doença contagiosa, o personagem narrador desse livro entende que tudo que todas as pessoas queriam fazer com ele, fazendo com que ele pare de ter essa ideia de chegar perto de Joe, era que ele não se colocasse em risco, assim como vários outros médicos que já tentaram tratar Joe. A chefona aqui, doutora G, chega a conversar com o protagonista sobre as experiências que outros médicos viveram depois de passar alguns meses tratando este paciente misterioso. Eis que não seria diferente, não é? Todos eles estão mortos ou tentaram aí tirar suas próprias vidas. Sendo que a doutora G foi uma das primeiras médicas a lidar com Joe e ela sobreviveu à tentativa de se matar, não é? E, gente, é uma personagem aí que é muito interessante porque ela é uma veterana nesse caso. E ela é meio que uma mentora para o nosso narrador, que finalmente, no final desse capítulo, consegue sim se tornar o profissional que cuidará de Joe ali tete a tete. Então eu acredito que agora finalmente começaremos a entender melhor quem é esse paciente e vamos finalmente conversar com essa pessoa que aguardo ser alguém que é bem manipulador. Eu quero que esse jogo aí de mentes que a gente acabou de ver nesse capítulo, que eu gosto muito desse embate aí, saca? De conhecimentos. Amo. Não é fã de Death Note, é sobre. Capítulo 5 e o jogo virou, meus queridos. Mas antes de conversar sobre esse capítulo, eu vou continuar a relatar as coisas esquisitas que estão acontecendo. Não bastou as luzes piscarem 3 vezes aqui nos vídeos anteriores. E enquanto eu estava começando a ler esse capítulo, meu Kindle deu uma bugada muito esquisita que várias páginas começaram a passar automaticamente sem que eu fizesse nada. Então eu tive que reiniciar ele para ele voltar ao começo. Só relatando mais uma parte desse lance, pode parecer que é fanfic, mas é real. Mas eu vou deixar um gostinho mais assustador para esse livro de terror, não é mesmo? Vamos continuar então a conversar sobre o capítulo 5. Desculpa o ruído que vocês podem ouvir aí atrás, mas é porque eu coloquei a roupa pra lavar e esqueci que eu tô gravando esses vídeos, então perdão. Eis então que nós temos aí uma reviravolta na história, já que finalmente nosso querido protagonista narrador desse livro vai ter essa primeira conversa com Joe, paciente misterioso, e uma verdadeira entidade, não é mesmo? Dentro desse hospital. E quando ele abre a porta, ele se surpreende, mas não da forma que ele estava imaginando, já que Joe parece ser um homem completamente saudável. Eis que Joe começa a conversar com o nosso personagem principal e aos poucos vai fazendo com que o narrador pense que ele é apenas um homem inocente que está preso por uma grande conspiração que envolve a sua família e também a diretora do hospital. Tudo uma armação para fazer com que o dinheiro da família dele continue a pagar por suas contas e assim fazer com que o hospital continue vivo, já que estamos falando de um lugar totalmente depedrado. Além disso, também ele acaba falando que a senhorita G, uma das minhas personagens favoritas porque ela é muito inteligente, armou todo esse esquema porque não conseguia lidar com a frustração de que seu primeiro caso, no seu novo trabalho, ela não conseguiu resolver. Então ela criou toda uma teoria, toda uma mitologia nesse hospital, falando que a criança era endemoniada e que Joe, na verdade, é uma criatura aí perigosa, mas que na verdade ele não é. E é claro que ele plantou ali a sementinha da ideia na cabeça de narrador, e o narrador comprou a ideia ali, assim, até de forma muito fácil, pra falar a verdade. Porque ele acreditou tão fácil nas teorias anteriores e agora ele tá acreditando muito fácil no Joe. E sim, os argumentos de Joe são plausíveis, isso que é o pior. Então nós, como leitores, a gente fica em dúvida também enquanto tá indo ali dos outros personagens que até
então se mostraram preocupados com o nosso narrador ir até o quarto de Joe e ser o seu médico. Será que realmente existe uma conspiração para manter o homem saudável prisioneiro nesse hospital? Entretanto, um ponto me faz negar tudo isso e continuar com o meu voto de que Joe está sendo possuído pelo capiroto. Afinal de contas, nenhuma única frase, todo o plano mostrando que ele é inocente vai para água abaixo na minha concepção. Afinal de contas, pessoal, eu pergunto para vocês, durante toda a sua vida, algum passarinho já bateu na janela do seu quarto, assim gratuitamente, e caiu? Gente, nunca aconteceu isso comigo. Mas onde acontece de passarinhos errarem aí o seu senso de direção e se chocarem contra prédios em filmes de apocalipse ou em filmes onde o indivíduo que está no quarto onde o passarinho está se chocando na janela é alguém que está com o capiroto no corpo. Então sim, eu ainda desconfio que Joe é, na verdade, um capirotesco. Talvez sim, a pessoa com que o nosso narrador conversou dentro do quarto seja a versão humana de Joe, mas ele ainda não conheceu o bicho que tá lá dentro dele, não é mesmo? E outra teoria também que eu vou jogar aqui pra vocês. Eu acredito piamente, depois de uma descrição que ouvimos na fita, né? Na fita, onde o atendente ali, lá dos capítulos anteriores, passou uma noite no quarto de Joe e saiu de lá atormentadaço. Tem uma gravação que aconteceu às 3 horas da manhã e causou ali todo um rebuliço, vozes estranhas, uma risada sinistra, e também depois o depoimento da criança falando que ele via o monstro na parede dele e esse monstro era uma criatura peluda, e a minha mente já me jogou lá pra trás quando o senhor narrador contou pra gente do pesadelo que ele tinha constante com a mãe dele sendo tragada ali por tentáculos que pareciam feitos de cabelo. São duas descrições que parecem. E se o demônio que estava no corpo e atormentando mamãe de narrador for o mesmo que está atormentando Joe? E tudo está ligado. Bom, agora nós temos aí duas possibilidades. 3, na verdade. Joe é um louco psicopata que consegue manipular pessoas. 2. Joe é um homem inocente e existe uma conspiração nesse hospital para que eles continuem a ganhar dinheiro prendendo esse homem inocente. 3. Joe está possuído pelo capiroto. Eu voto na terceira opção. E vocês, até este capítulo, qual era a teoria de vocês? Compartilha comigo nos comentários, vamos conversar. Capítulo 6, e temos aí acesso ao segundo dia em que o narrador vai conversar com o Joe. Mas antes disso, o narrador começa a perceber que tem 2 brutamontes ali que são colegas dele no hospital que aparentemente estão seguindo ele. Mas será que estão seguindo mesmo, ou o cara já tá paranoico com a ideia de que tudo é uma conspiração contra Joe? Eis que durante a conversa do narrador com o Joe nesse capítulo, o Joe abre seu coração contando sobre como a sua infância era difícil e as motivações por trás dos pais dele terem enfiado ele por ele não ser um garoto legal. E gente, é aquele tipo de história, não é? Joe criança com 5 anos de idade encontra um gatinho, uma gatinha na floresta. Ele começa a fazer amizade com a gatinha e aí o pai dele é contra porque ele é alérgico e chuta a gatinha de volta pra floresta, e depois começa a bater no filho dele porque não aceitava que ele tivesse a gatinha. E depois a mãe dele aparece falando pra ele parar de bater na criança, não porque ela gosta da criança, mas porque senão ia fazer barulho demais, os vizinhos iam falar mal deles. Aí o pai dele, como uma pessoa maravilhosa, entre aspas, ironia, que por favor chega perto da mãe dele, dá um tapão na mãe de Joe, falando que ele ia morrer se a gata continuasse lá dentro e que se foda os vizinhos falar mal dele. E aí vai, o senhor narrador fala que acredita na história de Joe. Mas ao meu ver, só porque o menino cuidou de uma gata e agia como uma criança normal, era motivação suficiente para os pais falarem que a criança era maldita e internasse ela dentro do hospital psiquiátrico? Sei lá, gente, tem pais horríveis no mundo, mas eu ainda não tô confiando no Joe, não, saca? Não tô confiando em Joe, e parece que o livro tá fazendo a gente ter pena dele. Não que ele não tenha sofrido isso na infância dele, mas pra mim não foi uma comprovação do quanto os pais deles eram terríveis, porque eu também já tive ali animais que não foram aceitos pelos meus pais. Não por isso eles me internaram em um hospital psiquiátrico. Então vamos continuar ali, vamos ver se eu vou ser convencido, como o nosso narrador já foi totalmente convencido e entregue ali a história que o Joe contou pra ele. Eu ainda tô com uma pulga atrás da orelha, né? Vai ter que trabalhar melhor, meu querido, pra desviar o assunto de que tem algo dentro de você, tem um bicho dentro de você, você tá manipulando tudo, cara, que eu sei. Capítulo 7, e olha só, nada contra protagonistas burros em filmes e livros de terror. Aliás, tudo contra, assim, que eu já tô saturado de burrice no gênero que a gente tanto ama, né, pessoal? Por mais personagens inteligentes. Mas aí vocês me vendem um personagem inteligente nos capítulos anteriores, que agora, depois de uma ou duas conversinhas blasés com um personagem potencialmente perigoso,
perigoso, começa a decidir as coisas mais burras possíveis em pouquíssimo tempo. Eu não sei, eu tive a sensação que o autor desse livro correu demais pra chegar nessa conclusão agora. A gente está em 50% do livro e o personagem principal, o narrador, me toma a decisão de libertar o Joel. Gente, seria diferente, sabe? Se eu concordasse, se a história fosse desenvolvida a ponto de colocar suspeitas mais plausíveis na equipe desse hospital psiquiátrico. Entretanto, não. O personagem narrador simplesmente compra a ideia do paciente que está preso lá há anos, com um histórico totalmente assustador, e decide por que sim libertar ele, mesmo que isso custe toda a sua carreira e sua reputação. Eu achei isso, bem sinceramente, fraco. Tanto que é engraçado isso, porque como o livro é escrito como se fossem tópicos de um fórum, o narrador começa falando que vocês devem estar me achando muito burro. E sim, personagem principal, eu estou te achando um completo idiota. Eu apostava muito mais em você. E, sabe, isso me dá uma certa tristeza no coração, porque a história, a ideia, a premissa é bem inteligente, é muito interessante. Só que quando o autor faz uma coisa ali corrido, parecendo que ele só quer entregar logo o trabalho dele, a gente perde muita coisa que poderia ser incrível e que poderia resultar numa situação muito mais legal para nós leitores, sabe? Um entretenimento muito mais rico, coisa que infelizmente não acontece aqui. Graças ao bom Deus da literatura, a equipe do hospital pega ele quando ele está prestes a cometer essa loucura. Entretanto, olha só... Olha só que surpreendente! Joel, afinal de contas, tudo indica que é sim o hospedeiro do capiroto. E eu estava certo na minha teoria quanto ao Demo ser o mesmo que atormentava a mãe do personagem narrador, porque ele chega a citar que ele se lembrou daquela risada dos pesadelos que ele teve na infância. Então olha só, Joel realmente é psicótico, Joel realmente está sendo endemoniado. Que surpresa. Não foi uma surpresa. Poderia ter sido, mas não foi. Capítulo 8, ruído de chuva lá fora, porque o mundo decidiu cair durante o dia de hoje. Mais um relato antes de começar, que eu costumo ler, livros enquanto estou ali no banheiro, porque eu prefiro usar desse tempo para continuar minhas leituras do que na tela do celular. Pelo menos eu estou tentando criar esse hábito há um tempinho já, e eu meio que acho que já virou um hábito de verdade. É isso, quando eu fui tomar meu banho, o Kindle começou a piscar a tela dele. Eu falei assim, gente, não é possível. Não sei se eu contei pra vocês, mas quando eu fui postar um stories falando sobre as luzes piscando nos primeiros partes desse vídeo, a tela do meu celular bugou também e apareceu uma imagem do meu rosto ali todo bugado, não é? Parecia que tava rabiscado ali, sabe? E eu não tinha sacado que a capa do livro era assim. A boa mente de um escritor de terror tentando fazer ligar pontos para falar assim, gente, o livro de terror que eu tô lendo é mais assustador ainda, tão assustador que até tem algo amaldiçoado no livro, sabe? Mas eu acho que não é mesmo, pessoal? Isso foi por terra. Porque quando eu fui sair do box mais cedo para entender o que estava acontecendo no meu Kindle, eu só tava atualizando mesmo. Vamos voltar então ao capítulo 8 de O Paciente, depois da bomba que foi o capítulo anterior. O senhor personagem narrador, que aparentemente chama Parker, não tenho certeza ainda, mas eu acho que é esse o nome dele, afinal de contas eu li várias vezes Parker aqui. Ele é levado até a sala da diretora do hospital, senhorita G, que aparentemente se chama Rose. Eis então que lá ele se depara com um outro homem, um senhor mais velho, que logo descobrimos que ele é o primeiro médico de Joel. Eis que ele, numa conversa, os dois jogam na cara de senhor narrador que tudo foi uma grande farsa e manipulação de Joel, assim como ele fez com todos os outros médicos que ele teve até então. Narrador contou para a senhorita diretora do hospital, antes de começar suas sessões de terapia com Joel, que o seu maior medo era não conseguir ajudar as pessoas com quem ele se importava. Eis que aqui o médico deixa claro que o que Joel fez com o senhor narrador foi exatamente trabalhar com seus piores medos, colocando-se como uma vítima de uma grande conspiração para que o senhor narrador o salvasse, fazendo com que ele se frustrasse dos seus planos quando não conseguisse realizar a fuga do pobre inocente homem que estava preso nas mãos de um hospital corrupto. Eis que, para comprovar sua teoria, ele conta para eles quem, afinal de contas, contou sobre o plano do médico e frustrou seus planos idiotas. E não foi nada mais nada menos que Joel, o paciente endemoniado. Isso me fez
fez gostar, mas não é do livro. Afinal de contas, a gente pode pensar ali e jogar a culpa da forma que foi escrito no capítulo anterior para um rolê mais sobrenatural. Porque eu ainda não perdoei o fato do personagem principal ter se convencido tão facilmente de que Joe era uma pessoa inocente. Mas superemos e vamos seguir o fluxo aqui. Para fechar ali com chave de ouro, a senhorita diretora afirma que também teve esse mesmo tipo de problema com Joe. Ela tem aparentemente o mesmo medo que o senhor narrador. Ela teve uma experiência com Joe quando ele tinha 6 anos de idade e ele começou a tratar ela como se fosse uma mãe. Só que a senhorita G, que hoje é a diretora do hospital, antigamente era a pessoa responsável por Joe, tinha ali uma relação ruim com os pais. Então ela meio que acabou criando um certo vínculo com aquela criança, a ponto de dar pra ele uma gatinha que se chama o mesmo nome da gatinha que ele inventou a história ali triste dele de infância para o senhor narrador. Só que um dia específico a senhorita G chega lá no quarto de Joe e encontra a gata morta e na parede escrito com sangue o apelido dela de bullying na infância. Ou seja, pessoal, já tá mais do que confirmado que Joe é uma pessoa, né? Não mais uma criança, mas um homem com um capiroto dentro do corpo. E o narrador ainda está confuso com tudo isso, mas aparentemente depois de tanta prova jogada na cara dele, não é possível que ele não tenha se convencido de que Joe é do mal. Saca? Não é possível. Vamos ver o que vai acontecer agora nas últimas partes. Mas eu achei muito bom o médico número 1 de Joe, dar um fecho bem dado no narrador, falar que ele não está acostumado a ser chamado de idiota, porque ele realmente foi um grande de um idiota, e que na verdade é ele que sempre foi o médico do Joe. Que os outros médicos que ele colocou para fazer o tratamento daquele paciente foram nada além de ferramentas para que ele pudesse analisar o modus operandi daquele cara péssimo que estava preso ali, que precisa ficar preso nesse hospital. É isso, vamos continuar essa leitura aí. Capítulo 9, nós temos um embate entre a razão e o sobrenatural. Isso mesmo, o médico veterano, o primeiro médico de Joe, fala porque fala que chegou a uma conclusão, tirando ali do depoimento que Joe deu quando ele tinha apenas 6 aninhos de idade. Na descrição do monstro que ele via na parede, o médico chegou à conclusão de que o pai de Joe cometia abusos contra ele. E ele partiu disso para falar que, no momento que ele estava ali conversando com a criança, a fim de tranquilizar a criança e fazer com que ela parasse de ter esses tipos de ilusões, não é? Ele acaba falando que o monstro fazia parte da imaginação da criança. Estava lá dentro da cabeça da criança. E que se estava aqui dentro, ele podia acessar esse monstro ou não. Controlar esse monstro ou não. Só que com esse tipo de trauma, o médico fala que o Joe se transformou numa criança muito suscetível aí a informações. Como se fosse uma esponja, sabe? Tudo que as pessoas falavam para machucá-lo, para degradá-lo, para insultá-lo, ele tomava para si como uma verdade. E ele usa ali o comportamento da criança no primeiro momento. A partir do momento que uma enfermeira chegou para ele e falou que ele era uma criança má porque não falava, ele começou a agir como uma criança má. A partir do momento que o cara lá que dividiu o quarto com ele acabou chamando ele de monstro, ele começou a agir como um monstro. E aí esse médico se culpa de que foi ele que enfiou essa personalidade secundária na cabeça de Joe, que acabou tomando o controle, né? Um argumento plausível se não fosse justamente o argumento que o nosso narrador usa para refutar essa teoria de que é tudo uma questão psicológica. Informações que é impossível de que Joe soubesse. Coisas que só podem ser explicadas através do sobrenatural. Afinal de contas, como ele sabia da risada que o nosso narrador ouvia no pesadelo que ele tinha com a mãe? E como ele sabia o exato insulto que a doutora G sofria na sua infância? Entre outros vários pontos que as pessoas falavam que Joe sabia dos medos de infância de cada um deles. O médico mais veterano começa a debochar, falando que tem um bicho-papão possuindo o Joe, então, como vocês podem falar isso? Só que então, uma forma de descobrir se é o sobrenatural ou não, já que o protagonista também tem a mesma teoria do que eu, a minha teoria é embasada totalmente só na questão do passarinho ter batido na janela, Joe vai comprovar ou não que existe algo sobrenatural por trás disso a partir de uma visita à casa dos pais de Joe, os aparentemente terríveis pais, para descobrir se eles são sádicos, loucos e desgraçados ou se a casa está
mal assombrada ou estava mal assombrada. Vamos ver o que vai acontecer, gente. Olha só, esses embates e reviravoltas a cada capítulo. Capítulo 10. Começa com a descrição da viagem de Parker, nosso protagonista narrador deste livro, e da descrição também da casa da família de Joe. Eis que se o autor tivesse empenhado o detalhismo que ele deu nessa parte do livro para fazer com que a relação de Joe com Parker fosse mais alimentada a ponto de motivar o narrador a libertar Joe do seu cativeiro, seria mais interessante, porque, meus queridos, que descrição que me fez me perder na leitura várias e várias vezes até finalmente chegar no ponto de interesse que foi o quê? O encontro do psicólogo com os pais de Joe, o paciente. Descobrimos então que somente a mãe de Joe está viva, o pai de Joe já faleceu há mais de 10 anos e a mãe de Joe conta pra o Parker, o narrador desse livro, que tudo que os dois, os pais de Joe viveram com a criança, tudo começou a partir do momento que eles decidiram mudar o quarto da criança para uma pequena suíte que existia ali na casa. E aí o terror começou a acontecer com o bendito do monstro, ou aliás, maldito do monstro na parede. O verdadeiro caos. A gente acaba descobrindo que os pais eram apenas pais preocupados com a questão psicológica da criança, então eles não eram pais abusivos aparentemente. Eles estavam assustados, assim como a criança, eles queriam entender o que estava acontecendo com o filho deles e fizeram de tudo para acabar com essas crises que o filho deles tinha, E fizeram de tudo mesmo, pessoal. Só que de nada adiantou até que Joe foi levado até o hospital. No momento que ele teve ali a sessão de terapia que fez com que ele tivesse coragem para enfrentar o monstro, os pais disseram que ele mudou da água para o vinho, todo o medo que ele tinha se transformou em coragem. Entretanto, naquela noite, tudo mudou. Afinal de contas, no momento que eles entraram no quarto, eles se depararam com uma criança totalmente diferente psicologicamente daquela que voltou para casa depois do hospital. Era como se a personalidade de Joe tivesse mudado para sempre. Uma criança ali séria, uma criança assustadora, uma criança que olhava para os pais com malícia. É isso então que a gente pensa o quê, O monstro que estava no quarto de Joe entrou para dentro do corpo dele, possuiu essa criança. Então, o Parker, eu vou ficar repetindo que ele é o narrador desse livro, porque é só agora que eu entendi que ele é o narrador do livro, que o nome do narrador se chama Parker. O Parker decide então ir no quarto de Joe para investigar ali, a tentar achar algum tipo de resposta do que afinal de contas aconteceu para Joe ser o que ele é atualmente. E depois de analisar tudo, ele acabou entendendo que não era possível que os brinquedos quebrados ali fossem quebrados por uma criança comum, que necessariamente precisaria de algo afiado para destruir tudo. Então, não é? Será que foi o pai da criança? Será que foi realmente um monstro com garras, assim como o Joe falava que existia? Só que para resumir toda a investigação, o Parker descobriu que o carpete estava no chão do quarto, estava meio solto. Então, quando ele arrancou o carpete, ele encontrou algo bem sinistro. Preciso confessar para vocês. Era como se fossem marcações, aliás, eram marcações de mãozinhas de crianças tentando segurar o chão enquanto era arrastado em direção à parede. E a agonia foi tanta que era um rastro de sangue que indicou que no processo de tentar se salvar, aquela criança acabou com as unhas arrancadas. Gente, sinistro. Momentos sinistrinhos. Esse livro tem algumas cenas que são bem ali assustadorazinhas, não é? Algumas se perdem, o que danifica a história, mas algumas das cenas ali faz você ficar pensando numa coisa bem sinistrinha mesmo. E beleza, Parker fala assim, querida mãe de Joe, por favor me arruma alguma coisa pra quebrar essa parede. Aí a moça fala, mas não vai fazer sentido nenhum, porque a parede que você tá querendo quebrar dá pro lado de fora. Mas ele fala assim, não, por favor, vamos lá, me ajuda aqui. Aí a mulher pega o machado e entrega na mão do protagonista, do narrador. Eis que Parker, narrador, pega o machado e começa a quebrar a parede de onde o monstro vinha. E lá ele encontra o quê? O crânio de uma criança em decomposição há tempos e tempos. Quando eu li essa cena, eu pensei o quê? Gente, deve que há muito tempo, no período de construção dessa casa, alguém colocou o corpo de uma criança nessa parede em um tipo de ritual, um tipo de sacrifício ou um tipo de ocultação de um crime. E o monstro surge a partir do corpo dessa criança. O que atormentou Joe durante todos esses anos foi justamente o espírito barro que foi invocado a partir desse sacrifício que estava dentro da parede da casa. Só que o autor desse livro, ele foi além, ele foi tipo assim,
anos-luz além com a justificativa que ele tirou do si dele, se é que você me entende. Porque a conclusão que o personagem principal desse livro chega é que o monstro conseguiu tragar a criança pra dentro da parede e que, na verdade, o que está vivendo no hospital não é Joe de verdade. É o monstro que tomou a forma de Joe. Joe, na verdade, é a criança morta, é o cadáver que estava preso na parede esse tempo todo. Ok quanto a essa justificativa, mas mais uma vez foi tirado do absoluto nada, saca? Uma coisa seria, tipo, pra isso ser plausível pra mim, uma coisa seria o seguinte: nossa, gente, ó, encontramos aí o crânio de uma criança morta. Então, beleza, pode ter sido um ritual, pode ter sido um assassinato que resultou nas questões de Joe. Pegava o corpinho da criança ali, levava pra algum tipo de laboratório, comparava o DNA dessa criança, primeiramente, sei lá, tentasse encontrar o motivo da morte dela, e depois chegasse a conclusão ali: gente, será que se a gente analisar o DNA dessa criança com o DNA da mãe dessa criança, será que a gente acha um match ali? Meu Deus do céu, deu um match. Então quer dizer então que esse corpo que tava aqui dentro é o corpo da criança, é o corpo de Joe. Então quem que tá lá preso no hospital se Joe tá morto? E aí chegar à conclusão de que é o monstro que virou a criança. Mas não. Ó, leitor aí, querido, aceita, tá? O corpo que tá aqui dentro é Joe, mesmo que ele esteja decomposto, praticamente só o esqueleto dele é Joe, porque recebi uma resposta divina aqui agora. Então creia em mim, é Joe. Tem um monstro lá dentro do hospital que eu preciso matar, porque Parker sai desse capítulo aqui com o machado em mãos. Vamos ver o que vai fazer, né? Mas, gente, me dá uma raiva aí, sabe? Pô, parece realmente que Jasper Dewitt tava com preguiça. Aí você fica muito... Mas, assim, um dos thrillers do ano, segundo The New York Times. The New York Times lê direito, mas... Quem sou eu pra falar, né? Mas tipo assim, gente, é uma premissa boa, é uma história interessante, mas que se tivesse atentado a detalhes que realmente fazem a história andar e não pra descrição de uma casa antiga e isolada, a história ficaria ainda mais rica do que já é. O meu problema são conclusões que eles enfiam na nossa barriga ali, sabe? Tipo assim, toma isso aqui e é isso aqui. A partir do nada. Se fosse mais trabalhada a relação de Joe com Parker enquanto eles estavam em terapia juntos, para explicar que Parker deixaria tudo da vida dele pra libertar uma pessoa que ele achava que era inocente. Se a gente se apegasse a Joe de verdade, assim como Parker se apegou do nada, a história seria mais rica. Se estivéssemos ali lidando com provas científicas e concretas que o corpo que ele encontrou dentro da parede é realmente o corpo da criança Joe de 6 aninhos, eu engoliria melhor o fato do espírito do mal ter materializado na Terra e vivido preso dentro de um quarto de hospital durante esse tempo inteiro, sem levar nenhum tipo de suspeita de que não era Joe que estava ali. É um monstro da parede que tomou a forma dele. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Capítulo 11, o confronto de Parker com Joe. Vamos rápido com isso, porque, gente... Tá, vamos lá. Parker entra no quarto para confrontar Joe. Joe se mostrou realmente um monstro e que a gente percebe que é literalmente inspirado, se não mais do que inspirado, no A Coisa, não é? Do Stephen King. Tanto que no próprio texto começa a chamar Joe monstro de A Coisa. Ah, beleza, aí o monstro fica lá falando o papinho dele. Ah, que abraço o monstro, de nada você tenta me pegar, por que você não me mata, por que você não faz outra coisa, por que você não faz algo pra desgraçar sua vida, e eu vou te manipular aqui de forma porca pra você fazer algo que vai destruir você mesmo, só que eu não vou conseguir porque você agora já tá espertinho. O Parker tinha colocado um gravador dentro da roupa dele com a esperança de pegar, não é? Uma confissão de que Joe era um monstro e não um ser humano, mas é óbvio que isso não funciona. A gente já viu isso antes nesse livro, não é? Que as gravações que já tentaram fazer com Joe não saía porcaria nenhuma. Então, tipo assim, sabe? Plano burro mais uma vez, senhor Parker. Parabéns por nada. E aí o cara faz o quê? Beleza, sai do quarto lá, fala que é o seguinte: já que você se alimenta dos medos das pessoas, dos pensamentos negativos das pessoas, eu vou trancar você aqui, vou deixar você aqui pra sempre, porque aí você não vai poder mais se alimentar e consequentemente você vai morrer. E aí ele sai sem contar pra ninguém do hospital que acabou de descobrir e foi pra casa dele, quebrou a fita que depois de ouvir viu que não tinha nenhum tipo de prova que fizesse com que ele tivesse com a razão de que era sim um monstro e não um paciente. Ele vai dormir e começa a sonhar algo que, na moral, claro que não é um sonho depois que a gente sabe o que acontece. Afinal de contas, o sonho mostrava
rua, Parker indo em direção aos corredores até chegar no quarto de Joel. Ele acorda todo molhado. E aí ele vai pro hospital no dia seguinte e descobre que o que aconteceu, um cano no hospital estourou, inundou tudo quanto é lado, apagou um disjuntor que fez com que a porta de Joel fosse aberta e ninguém viu quem abriu a porta dele porque estava sem luz, mas é óbvio que quem abriu a porta dele foi Parker. Ou seja, não tem outro plot twist, meus queridos, não tem outro plot twist porque foi bem óbviozinho. É isso, né? Vamos ler o capítulo aparentemente final desse livro. Infelizmente me decepcionou muito. Capítulo 12. Ok, agora a gente vai começar a entender melhor como a coisa funciona e que em resumo é a mesma forma que a coisa de Stephen King funciona. E seria um conceito bem inteligente e interessante se Stephen King tivesse pensado nele antes. Mas não desmerecendo a história, tá? Se a gente parar para analisar, a criatura seria inteligente, sim, interessante se fosse desenvolvida de uma forma mais detalhada e mais crível, mesmo que seja aí uma história sobrenatural e meio fantasiosa, respeitando as leis que o próprio autor delimitou no início do livro. Mas vamos voltar então ao que aconteceu aqui no capítulo. Como o Joel está vivo, ele começou a matar todo mundo que estava ali em volta dele no hospital, até que chegou no ponto de atacar a noiva / namorada / esposa de Parker. E o Parker chega à conclusão de que lá no começo de tudo, quando o monstro ainda estava na parede e atormentava Joel de verdade, a criança de 6 anos, no momento que Joel de verdade chegou e confrontou o monstro, falando que o monstro não era real e que era ele, o monstro então se transformou na criança, não porque era algo que ele queria fazer, mas algo que faz parte da natureza dele. Ele se torna aquilo que as pessoas acreditam que ele seja. E nesse momento, o Joel de verdade, o Joel de carne e osso, acabou prendendo a criatura, o que foi algo positivo. Porque a partir do momento que ele foi levado para o hospital, todos os médicos ali em volta tratavam ele como um paciente que precisava de cuidados. Então ele não mudou de forma, não se tornou alguém muito ameaçador, mas se bem que ele foi ameaçador com a manipulação dele. Isso explica todo aquele esquema lá de que tudo que falavam pra ele acreditava que ele fosse, e ele começou a adquirir como forma. E eis que o último, médico que cuidou de Monstro Joe foi Parker, que revelou a monstro e falou que monstro era um monstro, e o monstro voltou a ser monstro. E agora ele tem liberdade de ser monstro e de ser Joe, à vontade e livre. Último capítulo, capítulo 13 de O Paciente. E nós temos ali só uma conclusão mesmo, com uma lição de moral. Basicamente é isso. O Joe fala que seguiu a vida dele, começou a ajudar outras pessoas a partir do momento que ele abriu sua clínica independente ali e começou a ajudar crianças, mas que ele fica com medo de que esse monstro na verdade não seja único, seja uma espécie diferente, que agora descobriu como se transformar em seres humanos e viver entre seres humanos, e que a esposa dele largou tudo, agora só é uma dona de casa, e pediu que ele escrevesse tudo isso para que ele se perdoasse e que ele seguisse sua vida. E ele finaliza falando assim, que pais, quando as crianças falarem que veem monstros, não pensem que é uma mentira, porque essas crianças podem acabar sendo vítimas, mortas. Isso é uma metáfora aí para a realidade mesmo, porque muitas vezes os monstros que as crianças enxergam, nós crianças enxergávamos também, não eram monstros reais, era uma forma da nossa mente lidar com os problemas que a gente viveu, que muitas crianças infelizmente vivem dentro de casa. Muitas vezes, não só muitas vezes, como sempre, são seres humanos, e infelizmente seres humanos que estariam ali para cuidar dessas crianças, que acabam sendo monstros na vida delas. Sim, nesse canal eu sempre reagirei a livros de terror, suspense e mistério, capítulo a capítulo, e nesse meio tempo vamos criando teorias e conversando sobre a história juntos. Esses vídeos são para você que já leram os livros que eu trago aqui ou que querem também a oportunidade de comentar capítulo a capítulo com alguém, porque assim como eu creio que muitas pessoas também não têm um amigo que tem esse tipo de gosto mais sombrio na literatura. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de dar o seu like, deixar um comentário sobre o próximo livro que eu deveria ler e se inscreva nesse canal. Até mais!